Aleluia! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Um ótimo sábado para todos. Hoje é dia 13 de março de 2021, sexto dia da nossa convocação de jejum. Nós vamos encerrar hoje aqui o nosso devocional a partir dos estudos do livro de Esther, mas amanhã ainda temos o nosso último dia de jejum, então amanhã ainda é necessário fazer-se ali um período de jejum, também de oração. Lembrando que amanhã nós temos o Nave On, a partir das 10 da manhã, é a nossa programação online nesse período de pandemia, onde nós não estamos nos reunindo presencialmente. Bom, nesse sexto dia, eu quero falar um pouco sobre o descanso do Senhor. Eu estou usando esse termo porque foi usado duas vezes aqui nos últimos capítulos, 8 e 9, o 10 também, mas mais no 8 e no 9 de Esther. E o autor, que alguns dizem ser Esdras, outros vão dizer que é o próprio Mardoqueu, mas não faz diferença, ele vai usar esse termo duas vezes. Eu quero trabalhar também esse termo descanso do Senhor. Mas antes disso, deixe-me fazer aqui uma notinha de rodapé relacionado, porque nesse livro a gente vai ver muita coisa relacionada à política. Então nós, no início do devocional, no início do estudo, falamos sobre leis injustas, sobre corrupção, suborno, várias coisas ligadas à política. E o último versículo do livro, ele vai nos dar um indício do que é a política do ponto de vista bíblico. Diz assim: o judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era um homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Trabalhou para o bem do povo dele e promoveu o bem-estar de todos. Esse foi Mardoqueu, esse foi um bom político. Temos vários padrões aqui nesse livro de Esther, como as mulheres podem trabalhar a liderança, como as mulheres podem liderar o seu povo. Mardoqueu como um bom político, enfim, algumas boas coisas. Mas vamos falar então do nosso devocional agora, fechando aí essa notinha de rodapé. Sexto dia do nosso jejum. Hoje nós vamos falar sobre o desfecho final da história. A história chega ao seu fim e o desfecho é extremamente lindo. É um desfecho incrível, mostrando a ação de Deus de forma muito soberana e absoluta. Nós temos ali os inimigos dos judeus sendo exterminados, e é interessante que esses homens, esses inimigos, eles não eram por acaso. Eles eram descendentes de um rei chamado Agag. Se você quiser, pode ir lá em 1 Samuel 15. Era uma ordem do Senhor que Saul exterminasse todo aquele povo. Saul não o faz e ainda recolhe despojos desse povo, causando a ruína do rei Saul, levando o rei Saul, à ruína do seu reinado. E também a desaprovação da parte de Deus por meio do profeta Samuel. Mas agora sim, os inimigos de Deus, eles são vencidos, exterminados, e o povo de Deus pode celebrar e descansar. É importante destacarmos nesse último devocional que todo o livro de Esther, ele gira em torno de um assunto. Qual é o assunto que está por trás do livro de Esther? A soberania de Deus. E nesses últimos dois capítulos, ainda dentro desse tema soberania, nós vamos aprender duas coisas. Primeiro, nós aprendemos que Deus é soberano, ainda que use homens em seus propósitos. Ao lermos a história da Bíblia e ao lermos toda a história da humanidade, nós vamos perceber, alguns, para não admitir que é o Deus de Israel, vão dizer que uma força superior, ela certamente conduz toda a história. Do ponto de vista da fé e daqueles que creem em Deus, nós sabemos que Deus, ele conduz toda a história. Desde lá de Adão e Eva, assim que eles caem, trazendo ali Sete, toda a descendência de Sete, Abraão, depois a descendência de Abraão, depois o povo de Israel, o descendente de Israel, cumprindo Gênesis 3,15, Jesus, depois Jesus, os seus descendentes, que são o povo de Deus, a igreja, constituído o corpo de Cristo.
Enfim, em todo o tempo nós vamos perceber a soberania de Deus, Deus comandando e governando toda a história. Não há dúvidas de que temos um Deus que governa toda a história. Só que Deus, em sua sabedoria, e a sabedoria de Deus é Deus chegar às melhores metas usando os melhores métodos, em sua sabedoria, ele levanta homens. Homens como eu e você, homens e mulheres, né? Falo homens para se referir a toda a humanidade. Mas ele levanta os seus em toda a história para executar os seus propósitos. Então nós temos que olhar para a nossa própria vida e entender que nós não fomos chamados por Deus por acaso. Não fomos chamados por Deus para viver uma vida de regalias, de poder e de influência. Não, nós somos chamados por Deus com um propósito, para executar os planos de Deus nas mais variadas esferas da sociedade. A igreja, ela funciona como um tentáculos de Deus, onde vão ser colocados homens e mulheres em lugares estratégicos. Deus vai alcançar lugares estratégicos através de homens e mulheres. Então, às vezes, você pode achar que você não faz sentido a sua vida, que a sua vida, você não tem muito propósito aqui nessa terra. Mas saiba, aonde você está, na família que você está, na escola que você estuda, no trabalho que você faz, enfim, todas as áreas da sua vida, você está ali com um propósito. Você é um tentáculo de Deus que foi colocado naquele lugar para servir como uma embaixada de Deus, para servir como uma luz para o mundo, como uma esperança para o mundo, para as pessoas olharem e perceberem que há esperança nessa terra. Então, não se sinta abandonado, não se sinta deixado para trás, não sinta que a sua vida não tem propósito, mas saiba que Deus, ele vai te levar nos mais variados lugares para cumprir os propósitos dele na terra. Esses propósitos fazem parte do seu plano soberano, mas você foi chamado para isso. Portanto, nada do que acontece na minha vida e na sua vida é por acaso. Nós estamos ali com um propósito. No caso ali, Esther e Mardoqueu, eles estavam naquele lugar com um propósito. E eles foram usados por Deus para mudar a sorte de todo um povo. Você também pode ser usado por Deus. Aliás, está sendo usado por Deus para mudar a história de um povo, para mudar a história de uma nação, para mudar a história da sua família. Então, essa é a primeira coisa que aprendemos. Deus é soberano, mas ele usa homens e mulheres nos seus propósitos. Segundo, Deus é soberano, por isso podemos confiar em suas promessas. Ah, isso aqui é lindo, irmãos. O dia do descanso e da alegria chegou para o povo de Deus ali na cidade de Suzã. O tema central do livro é a soberania, mas o capítulo 8 e 9, o tema central é o dia do descanso, é a alegria do Senhor, é de se alegrar naquilo que Deus fez por aquele povo. Como Deus é soberano, nós podemos ter uma confiança. As suas promessas, elas vão se cumprir. O dia do descanso e da alegria que Ele prometeu para mim e para você vai chegar. Se Deus não fosse soberano, nós poderíamos temer. Se Deus não governasse todas as coisas, nós poderíamos temer. Por isso que esvaziar a soberania de Deus é algo muito perigoso, porque você vai deixar de ter a alegria da salvação. Mas quando nós confiamos que Deus, ele é soberano, que Deus, ele conduz todas as coisas de acordo com a sua vontade, nós podemos ter certeza de que as promessas que ele fez se cumprirão todas. Então, as promessas de um reino de paz, as promessas de um reino de alegria, as promessas de um reino de saúde, as promessas de uma família perfeita, as promessas da suficiência, ou seja, quando não vai faltar nada para mim e para você, as promessas de um dia de descanso, de um período onde nós vamos descansar das nossas obras. Essas promessas, nós podemos confiar que elas se cumprirão. Por quê? Porque Deus é soberano. Se Deus não fosse soberano, ele podia dizer, olha, circunstâncias atenuantes me fizeram recuar das minhas promessas. Mas não é assim com Deus. Ele prometeu e vai cumprir porque ele é
soberano. A soberania de Deus é uma das doutrinas mais lindas da Bíblia, porque eu e você podemos descansar nas promessas de um Deus que não volta atrás, nas promessas de um Deus que pode fazer tudo o que Ele quer. E Ele prometeu que faria um reino de paz, um reino de justiça, um reino de bondade, um reino de verdade, um reino de santidade, um reino de amor, um reino onde nós poderíamos descansar das nossas obras. E é nessas promessas que nós temos que ficar firmes. Talvez você pode desanimar diante das lutas, dificuldades que você tem enfrentado nesses dias. Mas lembre-se, nós estamos caminhando em direção à promessa de um Deus que é soberano. Então vamos nos firmar nessas promessas e confiar descansadamente no Senhor, tá bom? Quem confia nas promessas de Deus pode descansar, ainda que todo mundo esteja trabalhando. Então descanse nas promessas do Senhor, porque Ele é fiel, tá bom? Então é isso, pessoal. Encerramos o nosso devocional a partir do livro de Esther. Eu espero que tenha abençoado profundamente a sua vida, como abençoou a minha vida também. Eu espero que você tenha sido edificado nessa palavra, aprendido um pouco mais sobre a soberania de Deus, e eu espero que você tenha sido realmente alimentado nesta palavra. Finalizamos aqui o devocional, mas amanhã ainda tem jejum, hoje ainda ficamos de jejum e amanhã encerramos então o nosso jejum, tá bom? Que Deus te abençoe, um ótimo sábado para todos e não se esqueça, né? Hoje à noite flutuando, 19 horas online, tá bom? Deus abençoe.